Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, seja muito bem-vindo a este canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Esta é a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos durante esse mês de janeiro de 2022 estudando a palavra de Deus sobre o tema Dádivas e Responsabilidades, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 40 a 48. Nós já estudamos sobre a dádiva do conhecimento, já estudamos sobre a dádiva dos bens, já estudamos sobre a dádiva dos talentos. Hoje nós vamos estudar a quarta e última mensagem, reflexão, estudo acerca desse tema, dádivas e responsabilidade. Mas eu gostaria então de ler o texto bíblico de Lucas 12, onde estamos nos baseando esse nosso estudo. Lucas capítulo 12, versículo 40 ao 48. Se o dono da casa soubesse a noite em que o ladrão viria, não ficaria fora até tarde, nem deixaria a porta destrancada. Por isso, não sejam descuidados e negligentes. O Filho do Homem se manifestará justamente no momento em que vocês não esperam. Estou lendo na versão da Bíblia A Mensagem, de Eugênio Peterson. Então diz assim o versículo 41. Pedro perguntou: Senhor, isso não é apenas para nós ou para todos? Jesus respondeu: tenho uma pergunta para você. Quem é o administrador confiável e sábio, incumbido pelo patrão de alimentar seus trabalhadores na hora certa? É aquele que o patrão encontra fazendo seu trabalho quando regressa. É um homem abençoado. Mas se o administrador disser para si mesmo: o patrão está demorando, e começar a maltratar os outros empregados e a passar o tempo farreando com os amigos, a chegada do patrão será uma triste surpresa para ele. Perderá o cargo e seu destino será o pior possível. O empregado que conhece a vontade do patrão, mas deliberadamente a ignora ou faz apenas o que quer, será castigado. Mas o trabalho mal feito, por inexperiência, ficará só na repreensão. Posição importante implica maior responsabilidade. Quanto maior o mérito, maior a responsabilidade. Quanto maior o mérito, maior a responsabilidade. Ou, na versão mais tradicional, ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, queridos, o nosso tema dádivas e responsabilidades hoje vai tratar sobre a dádiva do tempo. Sim, o tempo é uma dádiva de Deus. É uma dádiva que o Senhor nos deu, é um dom que Deus nos deu, a dádiva do tempo, e que nós precisamos saber aproveitá-lo, saber vivenciá-lo, de tal modo que realmente Deus seja glorificado no tempo que nós vivemos nesta terra. Então esse tempo, nós vamos então refletir sobre isso, entendendo que o tempo é uma dádiva. Muita gente vive a vida como se o tempo não fosse uma dádiva, como se não fosse um presente de Deus. Mas nós, cristãos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, precisam ter essa consciência muito plena de que o tempo é uma dádiva, de que o tempo é um presente, é um dom que Deus deu a todos nós e que nós precisamos saber usar esse tempo. Daí nós entendemos, à luz desse versículo 48, ao que muito foi dado, muito será cobrado. Quanto maior o mérito, maior a responsabilidade. Portanto, eu e você temos recebido tempo, esse bem preciosíssimo da parte de Deus. E nós precisamos saber usá-lo, porque um dia nós iremos prestar contas desse tempo ao Senhor. Então, nós queremos pensar nessa questão do tempo a partir de 3 tópicos. O primeiro é discernir o tempo. O Salmo 90, versículo 12, é aquele salmo que, muito conhecido, né? O Salmo de Moisés, que diz a seguinte verdade. Salmo 90, versículo 12. Ó, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. A tradução mais conhecida, a versão Almeida, Revista e Atualizada, é aquela que diz: ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos coração sábio. Ou nessa versão da Bíblia a Mensagem diz:
Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Sim, o tempo nos foi dado e nós precisamos discernir os nossos dias. Nós precisamos contar os nossos dias. Não é que aqui o salmista Moisés está nos dizendo que devemos, matematicamente contar os nossos dias, mas viver a vida de tal modo que os dias, o nosso tempo, vale a pena ser contado, vale a pena ser medido, vale a pena ser meditado, vale a pena ser discernido. Nesse sentido, também o salmista Davi, no Salmo de número 39, versículo 4, ele diz assim, Salmo 39, versículo 4, ele diz: ó, o que está acontecendo, ó Eterno, quanto tempo ainda tenho de viver? Conta logo a má notícia, sempre me mantiveste com pouca comida. Minha vida é uma corda bem curta de difícil resgate. Somos todos sopro de ar, somos sombras projetadas de uma fogueira, somos apenas cuspe ao vento. Acumulamos riqueza, mesmo sem saber quem ficará com ela. Essa é a versão da Bíblia, a Mensagem. Mas a versão mais conhecida é aquela versão que diz, que o salmista está rogando ao Senhor que ele entenda como seus dias são curtos, como seus dias são breves. E aí a ideia aqui é que nós alcancemos coração sábio, que nós tenhamos a sabedoria para discernir o nosso tempo, discernir o tempo que nos foi dado nessa terra. Sim, nesse sentido, e aí nós podemos pensar que devemos discernir o Cronos e o Kairos, duas palavras em grego para discernir que há um tempo cronológico e há um tempo de Deus, a oportunidade de Deus. Nesse sentido, então, nós temos o tempo cronológico, que se marca no cronômetro, que se marca no relógio, e há o tempo Kairos, oportunidade de Deus para viver essa vida. Nesse sentido, nós precisamos, então, ter esse discernimento. Como temos vivido o nosso tempo? Só de maneira cronológica ou discernido que é um tempo oportuno para vivermos a vida que Deus planejou para cada um de nós? Tito, capítulo 2, versículo 11, é aquele texto, Tito, Epístola de Paulo a Tito, epístola pastoral de Paulo a Tito, é aquele texto onde Paulo diz assim para Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu leio na versão a Mensagem. A disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Honrosa para Ele. Viver uma vida repleta de Deus. Na versão mais conhecida diz, uma vida sensata, piedosa e justa. É esse o discernimento que nós devemos ter. Viver o nosso tempo de maneira sensata, piedosa e justa. Temos vivido assim? Temos tido esse discernimento para viver o nosso tempo de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa? Essa é a vida que Deus requer de nós, se o conhecemos. E nós precisamos viver nesse tempo que nos foi dado de maneira sensata, justa e piedosa. Aí entra uma citação que gosto muito, de John Wesley, que diz assim: o tempo é algo tão precioso e muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que queremos ter que nos esquecemos de agradecer o que já temos. A vida é um bem precioso. A vida é algo
preciosa. O tempo é algo tão precioso que muitas vezes, preocupados em ter, esquecemos de agradecer e de viver esse tempo discernindo uma vida de maneira sensata, piedosa e justa. Ou, como na tradução aqui da mensagem, diz, viver um tempo repleto de Deus. Viver uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Temos vivido assim? Sabemos que, infelizmente, há muitos que vivem uma vida de qualquer jeito, que não têm esse discernimento do tempo que Deus lhe deu para viver uma vida sensata, justa e piedosa, e vivem despreocupadamente, e vivem relaxadamente, e vivem como aquele samba conhecido, deixando a vida lhe levar. Mas será que nós precisamos viver a vida deixando ela nos levar, ou discernindo esse tempo como kairos, como oportunidade de Deus para vivermos uma vida sensata, justa e piedosa? Daí então nós podemos pensar no segundo tópico, um texto muito conhecido, que é a ideia do remir o tempo, de que o tempo precisa ser redimido. Efésios 5,16 é o texto que nos fala acerca disso. É um texto muito conhecido, onde Paulo nos fala acerca disso. E eu vou ler então na versão da Bíblia a Mensagem. O texto de Efésios 5,16 diz assim a palavra de Deus: portanto, olhem como por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Na tradução mais conhecida, a versão Revista e Atualizada, diz: remindo o tempo, pois os dias são maus. Remindo o tempo. Nós precisamos remir o tempo. O que significa a expressão remir o tempo? É a ideia de que o tempo deve ser bem aproveitado, deve ser resgatado, deve ser remido, de tal modo que nós entendamos que o tempo é curto, o tempo é breve e ele deve ser aproveitado ao máximo para vivermos de maneira intensa, para vivermos para o Senhor, para vivermos no Espírito, para vivermos uma vida, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nesse sentido, queridos, nós podemos pensar, quantos de nós temos nos embaraçado com o pecado? Quantos de nós temos vivido uma vida de maneira desleixada, não aproveitando, não vivendo intensamente, não remindo o tempo, no sentido de viver a vida descartando o que é inútil e vivendo a vida de maneira intensa e proveitosa? Daí que o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, é um texto que tem muito a ver com essa questão. Porque o texto de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Na tradução da Revista e Atualizada diz: tendo em vista tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta, desfazendo-nos de todo o peso do pecado. Daí que o tempo deve ser remido, no sentido de que eu devo, cada dia, purificar a minha vida dos pecados, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida que faz a diferença no mundo, numa geração adúltera e pecadora.
Eu preciso viver isso. Você precisa viver isso. Nós precisamos viver isso. Daí que nós precisamos não só desse discernimento, mas nós precisamos também ter essa atitude de remir o tempo, de pensar o tempo, de aproveitar o tempo, de tal modo que vivamos uma vida a serviço do Senhor. Colossenses capítulo 4, versículo 5, é aquela passagem bíblica que nos diz: aproveitai as oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim: sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Sim, amados, nós precisamos viver a vida de maneira intensa, viver a vida aproveitando cada oportunidade. Isso é remir o tempo. Isso é pensar e viver o tempo de maneira sábia, de maneira justa. Isso é viver agradando ao Senhor. A Bíblia diz que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Portanto, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. E eu devo viver a vida intensamente ao Senhor. A Bíblia diz: não sejais remissos no zelo, no espírito, em servir ao Senhor. Nós devemos ser fervorosos, nós devemos ser intensos, nós devemos ser, sim, viver uma vida, viver um tempo de maneira alegre, de maneira festiva, de maneira intensa. Isso não significa dizer que não tenhamos lutas, dificuldades e que, vez por outra, precisamos também estar chorando, precisamos também viver de maneira sóbria, de maneira em que haja reflexão, haja uma profunda reflexão acerca da vida, sim. Mas devemos também viver a vida de maneira alegre, de maneira festiva, de maneira fervorosa, vivendo para o Senhor. Alegremos-nos no Senhor. Sirvamos ao Senhor em todo o tempo. Por isso, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Há uma frase que gosto muito de Rubem Alves, famoso pastor, filósofo, pedagogo, escritor já falecido, que diz assim, abre aspas: colha o dia como se fosse um fruto maduro que amanhã estará podre. A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. Fecha aspas. A vida acontece sempre no presente. Portanto, eu e você precisamos viver essa vida de maneira intensa, de maneira justa, de maneira santa, fazendo a diferença para o Senhor, sendo justos, piedosos e sensatos. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos remir o tempo. Daí nós podemos pensar no terceiro e último tópico, que é otimizar o tempo. A ideia é maximizar o tempo, ou como alguns da área da administração chamam de tempo de qualidade. Vivemos um tempo de qualidade, otimizando, dinamizando o nosso tempo, para que vivamos sim intensamente, para que vivamos sim sabiamente, para que vivamos sim de maneira santa, piedosa, justa. O texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, é o texto que diz assim, 1 Coríntios 7, 29. Quero ressaltar, amigos, que o tempo é essencial. Não há tempo a perder. Na versão mais conhecida diz, o tempo se abrevia. O tempo é essencial e não há tempo a perder. A vida é curta, a vida é breve. O salmista, no Salmo 90, diz que nós passamos como pensamento.
Nós passamos como o vento. Nós voamos. A vida é curta. Portanto, eu devo viver de maneira intensa e eu devo otimizar o tempo. Nesse texto aqui de 1 Coríntios 7, 29, Paulo está dizendo que os casados vivam como se não fossem casados. Porque eles não devem se ocupar tanto e se embaraçar com as coisas do casamento, mas viver para o Senhor. Os que lidam com o comércio não devem viver como se lidassem com o comércio, mas viver para o Senhor. Os que mexem com as coisas desta vida devem viver como se não mexessem com coisas dessa vida, mas viverem para o Senhor, porque o tempo é essencial. Ninguém pode perder tempo, ou o tempo se abrevia. Portanto, otimize o seu tempo, tenha dinamismo no seu tempo. Isso não quer dizer que você vá viver a vida de maneira apressada. Isso significa que você vai viver o seu tempo de maneira intensa. Em tudo que fizer, faça-o bem feito, faça-o para o Senhor, faça-o e viva-o como se fosse para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: tudo neste mundo está para ser consumado, portanto não tomem nada como certo, mantenham uma vida de oração. Então a vida vai passar, nada neste mundo, tudo neste mundo está para ser consumado, os dias estão sendo abreviados, o tempo se abrevia, portanto eu e você devemos otimizar o nosso tempo. O Senhor está voltando e nos foi dado esse tempo de vida para vivermos para o Senhor, para vivermos uma vida intensa e proveitosa. Por isso Jesus certa vez disse, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, uma famosa passagem, quando Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu leio aqui na versão a mensagem, diz assim, versão da Bíblia, a mensagem, diz assim: orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. O reino de Deus é isso. E eu preciso focar, buscar prioritariamente o reino de Deus. Quantas pessoas que estão desperdiçando a sua vida, vivendo de maneira preocupada, vivendo com ansiedade, vivendo de maneira angustiada em relação às coisas desta vida, sobretudo as coisas materiais. Aqui Jesus está nos orientando. Foca o reino de Deus, foca a sua vida na justiça de Deus, na provisão de Deus, na iniciativa de Deus, no cuidado de Deus, e viva intensamente isso, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Daí que há uma poesia do pastor Ricardo Gondim, muito conhecida e muito divulgada na internet, chamada Tempo que Foge, que é muito interessante. E eu aqui colhi um resumo dela, só para citar como é interessante essa poesia. Note bem, aqui é um resumo dela. Você pode encontrá-la toda na internet com o título Tempo que Foge, pastor Ricardo Gondim. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades, projetos megalomaníacos, reuniões intermináveis, administrar melindres das pessoas, debater vírgulas e minúcias de textos.
ou dar explicações aos medianos. Não tenho tempo para isso. A vida é breve, a vida é curta e eu devo otimizar o meu tempo para vivê-lo de maneira intensa para o Senhor, para o meu Deus. Aqui vale lembrar também aquela música Epitáfio do grupo Titãs, muito conhecido na década de 80 e 90. A música Epitáfio diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos. Devia ter se importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Epitáfio, né? Aquela frase que se coloca no túmulo de alguém. Mas a ideia aqui é que eu devo viver a vida intensamente, otimizando o tempo que me foi dado para viver para o Senhor, para viver para Deus, para focar o reino de Deus, para fazer a diferença. Afinal, a Bíblia diz: eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Como temos vivido o nosso tempo? É uma dádiva de Deus. E um dia, Deus nos pedirá conta do tempo que Ele nos deu. 10 anos? 20 anos? 30 anos? 40 anos? 50 anos? Deus vai nos pedir contas acerca do tempo que vivemos nesta terra, do tempo que Ele nos deu para viver aqui, fazendo a diferença, vivendo de maneira sensata, sábia, justa e piedosa. Vamos concluir? Devemos ser sábios na utilização do nosso tempo, pois um dia prestaremos conta dele diante do Senhor. E aqui cabe uma poesia do Frei Antônio da Chaga, século XVII. Muito bonita essa poesia que fala sobre dar conta do tempo. A conta do tempo é o título. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu por não ter tempo. É isso aí. Vamos viver a vida para o Senhor? Vamos viver o tempo, essa dádiva de Deus, de maneira sensata, justa, piedosa, remindo o tempo, aproveitando o tempo, otimizando o tempo para viver uma vida intensa, para viver uma vida sábia, para viver uma vida justa, sensata e piedosa. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Deus abençoe. Um abraço. Em o nome de Jesus. Amém.